A história começa quando um homem está completamente exausto durante o treinamento, temendo que não sobreviverá. Um grupo de espectadores fica feliz ao ver que ele melhorou nos últimos 2 anos e determinam que o próximo teste de classificação não será um problema para ele. Rick, o protagonista, é um desses participantes. A recepcionista chamada Alyssa está feliz em vê-lo novamente, já que se passaram 2 anos desde a última vez que se encontraram. Naquela época, Rick era um escriturário, e ela ficou surpresa ao saber que ele se tornou um aventureiro. Não é de se culpar, pois começar como aventureiro aos 30 anos é algo impensável. Normalmente, as pessoas começam como aprendizes de nível F na adolescência e se tornam de nível E apenas 2 anos depois. Alyssa pergunta onde ele esteve, e Rick explica que estava nas montanhas treinando com alguns aventureiros veteranos. Um cara bêbado e rebelde tenta avançar em direção a Alyssa, mas Rick o acalma. A atenção de todos se volta para eles quando o cara desmaia. Rick lembra a todos que bebam com moderação. Alyssa entrega a ele seu bilhete de exame e deseja boa sorte no teste de classificação. Rick fica horrorizado ao ver que seu ingresso tem um número realmente azarado, 4.242. Ele conta a uma garota chamada Rionette que terminou de se registrar, e ela o lembra onde estão seus olhos. Todos ficam chocados ao ver uma marca da mão de Rick na armadura do bêbado, que é feita de aço. O mais surpreendente é que o bêbado é um infame ex-aventureiro de classe A, chamado Domo, o Cavaleiro Peixe, e ele é um criminoso procurado. Alyssa fica ainda mais chocada ao se perguntar se Rick se tornou forte o suficiente para deixar uma marca em uma armadura de aço. Um tempo depois, a altura de Rick é medida, e os examinadores ficam chocados ao ver que ele tem 32 anos. Depois disso, os participantes têm sua energia mágica testada colocando as mãos em uma bola de cristal. Alguns caras ganham um D, e uma garota recebe um C+. Rick então coloca as mãos na bola para medir sua energia mágica. Mas a luz que ele gera a partir do cristal é patética, e ele recebe um F. Os outros nunca viram uma pontuação tão baixa e esperam nunca acabar assim. Rick sai, mas o examinador fica chocado quando a bola de cristal se quebra. No próximo exame, os participantes devem atacar um dispositivo para medir a força que podem gerar. O dispositivo pode absorver ataques incrivelmente poderosos, então os participantes são instruídos a não se segurar. Esse dispositivo é um saco de gosma, e um flashback mostra alguém ensinando Rick sobre isso. Ele foi informado que o corpo humano é a base de um bom lutador, independentemente de quais armas ou magias possuam. Rick foi instruído a destruir o saco de gosma dourado com as próprias mãos, pois, uma vez que pudesse fazer isso, teria construído um corpo no qual poderia confiar. No entanto, esse saco de gosma dourado é conhecido por ser tão forte quanto dentes de dragão. Rick tinha certeza de que não seria capaz de destruí-lo com as próprias mãos, mas lhe disseram que isso é simples para um aventureiro. Seu instrutor revelou que poderia destruir 200 de uma vez e demonstrou um pouco de seu poder. Rick teve que trabalhar arduamente, atingindo o saco com 50.000 socos todos os dias. De volta ao presente, um participante impressiona a todos ao atacar o saco usando fortalecimento mágico. Um garotinho se aproxima e declara que chegou a hora de finalmente mostrar sua força. Esse garoto é o segundo filho do Duque, e os rumores dizem que, mesmo tendo apenas 11 anos, ele possui magia equivalente à classificação A. Esse prodígio choca a todos quando prepara seu ataque. A preparação é realmente impressionante, mas todos ficam surpresos quando o ataque acaba sendo uma pequena bola de fogo. Ainda assim, todos estão impressionados com os danos causados e o chamam de gênio. Rick também fica impressionado, porque o garoto usou magia composta de nível 3, Blaze. Outro flashback do treinamento de Rick mostra uma garotinha usando um ataque de fogo incrivelmente poderoso contra ele. Ambos os ataques eram de Blaze, mas pareciam realmente diferentes. Rick se pergunta se o garoto comprimiu o ataque para uso interno. Em breve, é a vez de Rick, mas o examinador não espera muito dele. Se a magia não for treinada desde jovem, as chances de crescimento mais tarde na vida são quase impossíveis. Além disso, os resultados do teste de magia de Rick foram lamentáveis, então o examinador recomenda que Rick simplesmente desista agora. Rick realmente concorda com tudo o que ele disse, mas não pode deixar de pensar em seu treinamento. Um dia, Rick estava exausto de tanto socar o saco, mas recusou-se a desistir. Ele reconhece que começou sua jornada muito tarde, mas acredita que sua idade não deveria importar. Por isso, Rick bate no saco e choca a todos quando o destrói completamente com um único soco.
Rick nem conhece sua própria força, embora se pergunte se o saco estava apenas defeituoso. Todos assistem em terror, perguntando-se quem ele é. O garoto fica furioso com Rick por roubar a atenção. Mas ele planeja se exibir durante o teste de habilidade defensiva momentos depois. Todos ficam chocados novamente quando Rick defende contra um ataque mágico composto de nível 4. O garoto nem conseguiu fazer isso. O examinador fica surpreso ao ouvir que Rick usou apenas magia de nível 1 para bloquear o ataque, então decide aumentar a dificuldade. No próximo teste, ele usará um ataque mágico de nível 5 e sugere que Rick use uma defesa mágica mais forte que a de nível 1. Rick choca todos novamente quando revela que só pode usar magia de nível 1 tanto para ataque quanto para defesa. Ele garante ao examinador que ficará bem. O examinador, ofendido por acreditar que Rick está subestimando a prova, decide não se conter e começa um encantamento. Ele libera um ataque de nível 5, chocando a todos com seu imenso poder. Até mesmo alguém observando de longe, chamado Sylvester, se preocupa com a intensidade do ataque e corre para a arena, pois não consegue acreditar que um ataque tão poderoso seria usado durante um exame. Sylvester é então informado sobre Rick e como ele foi capaz de bloquear um ataque de nível 5 com apenas defesa mágica de nível 1. Ele acha que deve ser algum tipo de piada, mas é informado que não é, e que é realmente impressionante para alguém de 32 anos. Uma aventura franca. O relatório de Rick revela que ele foi recepcionista de guilda por 13 anos. Sylvester, desconhecendo o que é um recepcionista, questiona se o título é dado a alguém que derrotou um dragão devido ao poder de Rick. Após o exame escrito, Rick expressa sua confiança em ter acertado todas as questões. Em seguida, o prodígio Fred, furioso, se aproxima de Rick. Rick mal se lembra do garoto e assume que ele está perdido, oferecendo-se para ajudá-lo a encontrar seus pais. Fred fica ainda mais irritado e exclama que Rick tirou toda a atenção dele. A irmã mais velha de Fred, Angélica, chega e fica chateada porque Rick fez seu irmão chorar. Fred reclama que o homem de 40 anos estragou tudo, mas Rick corrige com raiva, dizendo que tem apenas 30 anos. Angélica acredita no irmão e desafia Rick para um duelo. Rick aponta que ela acabou de sujar a luva, mas Rionette explica que pegar a luva significa que ele aceitou o duelo. Momentos depois, os dois chegam a uma arena e Angélica declara que deve punir o velho. Nos duelos do reino, cada participante pode propor uma condição. Angélica propõe que o perdedor deve servir ao vencedor até o fim da vida, e seu irmão aplaude a proposta. Angélica é uma cavaleira de segunda classe, e Rick fica chocado ao ouvir isso, pois significa que ela está no mesmo nível que um aventureiro de classificação A ou B. Aventureiros de nível B são poderosos o suficiente para derrotar monstros sozinhos. Mas Rionette ainda diz a Rick. Rionette pede a Rick que pegue leve com Angélica. Rick acha que ela está enganada e aponta que ele é apenas um aventureiro novato que acabou de se registrar há alguns dias. Ele teme não conseguir sair vivo desse duelo. Rionette diz a ele para se lembrar do treinamento dos últimos 2 anos. Rick começa a se inspirar ao lembrar dos treinamentos, mas também se recorda de quão terríveis eram, o que só o faz vomitar. Rionette diz para ele ser mais confiante e lembra do grupo que o treinou, o Orichalcum, conhecido por ser o mais forte do continente, e que eles o consideram um dos seus membros. Rick agradece a Rionette por restaurar sua confiança e avança para Angélica. Angélica sabe que Rick é de classificação F, então promete se abster de acabar com sua vida. Ela se prepara para a luta, e Rick percebe que ela é uma espadachim que fortalece seu corpo e armas. Angélica se pergunta se ele conseguirá acompanhar sua velocidade e Rick fica chocado quando ela passa voando por ele. Ela explica que diminuiu um pouco a velocidade para ele, perguntando-se se ele está mudo de choque. O pequeno nerd ri do homem de 40 anos e explica que as pessoas chamam sua irmã de o Flash por causa de sua velocidade. Angélica declara que realmente atacará desta vez sem se segurar e usa seu ataque incrivelmente rápido novamente. Rick fica quieto novamente, mas vemos que, na verdade, é porque ele vê Angélica se movendo muito devagar, até mais devagar do que quando ele anda. Então, ele se pergunta por que alguém a chamaria de Flash. Rick desvia facilmente do ataque dela, mas Angélica acha que ele teve sorte, pois apenas um punhado de cavaleiros de primeira classe são capazes de reagir adequadamente à sua velocidade. Ela tem certeza de que ele não será capaz de desviar uma segunda vez, mas Rick, mais uma vez, não está impressionado com a lentidão dela. Ele não consegue acreditar que ela é uma cavaleira e se pergunta se ela conseguiu o título por nepotismo.
Rick considera por um momento que pode realmente ser muito forte, mas depois ri do pensamento. Ele se prepara para desviar do ataque novamente, mas Angélica tropeça e começa a correr descontroladamente em direção a ele. Rick desvia dela por pouco, alheio ao fato de que não conseguiu ler seus movimentos e assume que foi uma habilidade incrível dela. Esse pequeno incidente o faz lembrar que ele é apenas um de classificação F e que há uma enorme diferença de habilidade entre ele e uma cavaleira de segunda classe. Angélica sabe que realmente tropeçou, mas decide fingir que o ataque foi proposital. Ela declara que atacará novamente, mas desta vez se moverá ainda mais rápido. No próximo ataque, ela usa uma técnica que causa grande desgaste em seu corpo, embora só possa usá-la 3 vezes. Angélica lança o ataque que deveria ser muito mais rápido, mas ainda é muito lento aos olhos de Rick. Sem perceber, Rick teme que ela possa usar outro ataque aterrorizante se ele fizer o movimento errado, então desvia com cuidado. Angélica fica chocada e se pergunta o que deve fazer, pois só pode usar o ataque mais 2 vezes. Ela decide usar seus 2 últimos ataques em sucessão, e Rick percebe que precisa lutar de volta. Angélica tropeça novamente em sua última tentativa, e Rick acha que é outra técnica. O medo aterrorizante de que seu ataque possa causar estragos faz com que ele haja com cautela. Quando a poeira baixa, todos assistem em choque ao ver que o ataque de Rick criou uma cratera. Angélica fica horrorizada ao perceber que, se não tivesse tropeçado, o terrivelmente poderoso ataque de Rick teria atingido ela. Rick, sem saber disso, acha que ela se esquivou de propósito, enquanto Angélica se pergunta quem é esse homem. Rick explica que é apenas um aventureiro de classificação F que costumava ser recepcionista de guilda 2 anos atrás. Ele não tem certeza se pode fazer muito contra uma cavaleira de segunda classe, mas fará o seu melhor e usará o duelo como uma experiência de aprendizado. Ele se prepara com entusiasmo para continuar a luta, mas fica chocado quando Angélica simplesmente se rende. Fred também está chocado, e Angélica diz que deixará Rick vencer desta vez. Ela tenta sair dali o mais rápido possível, mas Rick a lembra das condições do duelo. Rick não havia proposto nenhuma condição, mas está bem em usar a dela. Angélica não quer servi-lo pelo resto de sua vida, então pede às suas pernas para ultrapassarem seus limites uma última vez e foge. Rick não considera realmente uma vitória, mas Rionette lembra a todos que é hora de anunciar os resultados do teste preliminar. Rick fica chocado quando Rionette revela que os outros membros do grupo chegarão em breve. Rick, aterrorizado, se pergunta por que eles estão chegando. Rionette explica que eles querem ver como Rick está. Rick sente que algo ruim está por vir, mas é tarde demais, pois vemos que os outros já estão a caminho. Parte 2. Um herói tentou derrotar o temível monstro chamado Kaiser, acreditando que, ao fazê-lo, seria recompensado com um tesouro capaz de conceder qualquer desejo. No entanto, o herói não conseguiu derrotar a besta, mas tinha fé de que um aventureiro, um dia, seria capaz de realizar esse feito. De volta ao presente, Rick e os outros participantes são informados de que receberão os resultados do teste em breve. Mana estará enviando os bilhetes de exame, e, se brilharem em azul, eles terão passado para a segunda fase, que consiste em uma batalha simulada. Rionette diz a Rick, preocupado, para ser mais confiante, e sua gentileza fazendo a Rick desejar ser 10 anos mais jovem para poder namorar com ela. Rionette não está preocupada com os resultados, se ela falhar, ela decide que eles apenas treinarão o triplo. Rick tem certeza de que não sobreviverá a mais treinamentos como esse, mas ele não precisa se preocupar, pois seu bilhete brilha em azul. Rick fica feliz por ter passado no exame, mas sua atenção se volta para um cheiro horrível que sente. Nesse momento, um nobre chamado Raster se apresenta, elogiando a beleza de Rionette e tentando se apresentar a ela. No entanto, Raster declara que não tem negócios com um homem de meia-idade como Rick. Ele diz que deixou cair algo, mas isso acaba se revelando uma cantada, quando ele declara que abandonou seus sentimentos de amor profundo nos olhos de Rionette. Rick intervém, declarando que Rionette é sua namorada. Raster zomba de Rick por ser um aventureiro de rank F em idade avançada, mas Rick destaca que Raster parece ter pelo menos 25 anos, revelando que se tornou rank I aos 14 anos e agora é um rank A, sendo um dos examinadores para a segunda fase do exame. Raster sugere que Rionette abandone o perdedor, mas todos ficam chocados quando ela recusa a oferta e diz que está namorando Rick. Ela então envergonha Raster, apontando que seu perfume é repulsivo, e Rick percebe que ele é a fonte do cheiro horrível.
Raster fica furioso e diz a Rick que ele deve torcer para que não seja seu examinador no teste. Rick pede desculpas a Rionette por chamá-la de namorada, mas ela, surpreendentemente, não se importou e estava realmente feliz que ele a tirou daquela situação assustadora. Raster, por outro lado, veio a odiar Rick e jura colocá-lo em seu lugar. Aprendemos que Fred e Angélica são irmãos mais novos de Raster, e eles reclamam que um velho os intimidou, o que, naturalmente, deixa Raster mais irritado. Ele promete nunca perdoar o velho que fez sua família chorar. Seus irmãos contam a ele o número do exame de Rick, e Raster elabora um plano tortuoso. No dia seguinte, Rionette lembra a Rick de conter sua força na batalha simulada, mas Rick não tem ideia do porquê ela diria isso. Nesse momento, um cara chamado Lynx explica que estará no comando do teste de Rick na segunda fase. Rick está feliz que seu examinador não seja Raster, e Lynx acha estranho que um homem na casa dos 30 anos tenha decidido se tornar um aventureiro. Rick pensa que Lynx está olhando para ele, mas, na verdade, Lynx admira sua determinação. Lynx, também de meia idade, foi inspirado por Rick, percebendo que ele tem um objetivo que o motiva. Rick não acredita que Lynx saiba tanto, mas Lynx explica que é porque eles são muito semelhantes. Lynx se tornou um aventureiro aos 25 anos e agora está em seus 40 anos, tendo levado 20 anos para alcançar a classificação B. Seu objetivo é se tornar um rank A. Rick e Lynx se dão bem e até planejam tomar uma bebida após o exame, mas Raster está escutando. Depois que Lynx sai, ele pensa em como pode dizer o quanto Rick treinou apenas pelo aperto de mão, o que o inspira a treinar mais. Raster aparece, querendo falar com Rick. Rionette percebe que ele está de muito bom humor, mas o grupo de Rick é informado que Lynx adoeceu. Rick não reconhece o nome, mas fica chocado quando Rionette explica que era o cara do perfume do dia anterior. Ela aponta que ele provavelmente está relacionado com os nobres que conheceram antes. Todos no grupo lamentam ter Raster como examinador, pois tem medo dele, conhecido como o Homem de Mil Feitiços e o esmagador de Ranks F por atormentar participantes que chamam sua atenção. Rick fica aterrorizado ao ouvir isso, pois fez muito mais do que apenas obter a atenção de Raster. Em outro lugar, Raster mostra seu imenso poder ao eliminar um de seus próprios guardas de elite. Rick anda de um lado para o outro, preocupado por ter antagonizado alguém que conhece mil feitiços. Ele se considera apenas um Rank F que conhece apenas magia de primeira natureza e deseja poder simplesmente ir para casa. No entanto, voltar para casa significaria triplicar seu treinamento, então Rick percebe que está em apuros, não importa o que faça. Ele perdeu toda a confiança, mas Rionette acredita que ele pode ganhar confiança ao invés de perdê-la quando os outros o insultam. Rick fica inseguro, mas Rionette sabe que ele é forte e está confiante de que vencerá Raster e passará no exame. Ela acredita em Rick desde o dia em que ele decidiu se tornar um aventureiro, restaurando sua confiança. Nesse momento, um estranho chama Rick de jovem e percebe que ele está lutando com algo. Ele elogia a juventude de Rick e oferece uma leitura da sorte. Rick está hesitante, mas o estranho oferece a primeira leitura gratuitamente. Rick não consegue resistir e se senta, mas Rionette percebe um círculo mágico na cadeira. Rick desaparece, e o estranho revela que é libertado, declarando-se um grande ator. Rionette exige saber onde ele teletransportou Rick, mas libertado se recusa a dizer. Furiosa, Rionette demonstra seu poder aterrorizante, cortando todos os cílios de libertado com um movimento mínimo. Ela o aterroriza ao declarar que tirará um dos olhos dele e deixa ele escolher qual libertado. Horrorizado, revela que só pode teletransportar objetos a 100 metros de distância, então Rick deve estar por perto. Rick se encontra fora do local e é confrontado por um grupo de homens sérios, alguns com aparência de mordomos. Eles explicam que são os guardas de elite da família Daruto e precisam que Rick durma um pouco para não participar do exame. Rick não acredita que estão recorrendo a truques sujos, mas o mordomo revela que seus poderes são equivalentes ao Rankia, e Rick percebe que não há como vencer. Nesse momento, um grupo aparece, e Rick está aterrorizado ao ver que são os membros veteranos do seu grupo. Eles se perguntam por que Rick está fora quando deveria estar fazendo o exame, e os guardas ficam chocados ao ver um grandalhão que parece um orc falante. Os guardas confrontam o grande cara, mas, por algum motivo, Rick mente, dizendo que o grupo está ajudando ele a se aquecer antes do exame. O grandalhão se oferece para ajudar, mas Rick implora ao mordomo para que seus homens recuem, explicando que suas vidas estão em perigo. O mordomo ignora e ordena que seus homens eliminem todos. Um guarda tenta atacar o orc,
mas todos ficam chocados quando sua espada se estilhaça na cabeça do grandalhão, que nem se move 1 centímetro. Ele elogia o guarda por fortalecer seu corpo, mas ressalta que ele precisa fazer um trabalho melhor fortalecendo suas armas. O guarda tenta dar um soco no orc, mas ele é facilmente parado e sua mão é quebrada no processo. O orc surpreendentemente o cura e até lhe dá conselhos sobre como se equilibrar melhor durante uma luta. O loiro do grupo de Rick percebe que ele está em apuros e decide resolver o problema pacificamente. No entanto, sua definição de paz é confusa, pois ele puxa uma arma gigante e explica que é sua mais nova invenção. A arma dispara cristais mágicos infundidos, e os guardas acabam provando do poder dela. Rick diz para ele parar, mas o loiro acha que ele quer experimentar a arma ele mesmo. Rick, preocupado, teme que ele acabe matando todos. Nesse momento, um dos guardas tenta usar uma menina do grupo de Rick como refém. Ele ameaça matá-la, mas Rick percebe que o guarda tem um desejo de morte. Até o orc diz para ele soltá-la para seu próprio bem. A menina pergunta o que o guarda está fazendo, e Rick tenta mantê-la calma, dizendo que ele só quer jogar um jogo. Ela acredita nele e pergunta que tipo de jogo, mas o guarda revela suas intenções ao bater nela. Ela fica furiosa e dizima o tolo, usando magia de 7ª natureza sem encantamento. O mordomo agora sabe quem é essa menina, revelando que ela é a famosa maga vampira conhecida como Alissar, a mais forte com apenas 10 anos, conhecida como o filho demônio da ruína. Ele também revela que o loiro é um meio-elfo meio-anão com mais de 50 anos. Ele é o melhor artesão de armas do mundo, com muitos acreditando que ele possui tecnologia avançada, como se tivesse vindo de 1000 anos no futuro. Seu nome é Mizete. Quanto ao orc, ele possui grande inteligência e força sobre-humana, além de ser um mestre em magia de suporte. Seu nome é Bron. Os guardas ficam atordoados ao saber que ambos são de Rank S e membros do lendário grupo de Rank S conhecido como Oráculo e Punho. O mordomo nunca pensou que viveria o suficiente para vê-los com seus próprios olhos, mas agora que decidiu se aposentar, planeja viver o resto de sua vida em paz. Os guardas nunca tinham visto o velho tão tranquilo. Alezer então se diverte derrotando todos com seus feitiços de nível 7, e Brick decide que não quer ter que treinar sob essas pessoas loucas novamente, então promete fazer o seu melhor para passar no exame. De volta ao local, Hanete ainda está atormentando Fred, que se pergunta quanto tempo ela planeja continuar destruindo coisas. Ela explica que continuará até que Rick retorne. Fred, confiante, declara que Rick não voltará porque sua família está cuidando dele, mas fica chocado quando Rick casualmente aparece e diz oi. Rionete arremessa Fred contra uma parede, e Rick se pergunta o que aconteceu com o lugar. Rionete assegura-lhe que está tudo bem e que ela só destruiu uma pequena parte do edifício. Nesse momento, o ferido Lynx aparece e explica que Raster o espancou. Rick fica horrorizado ao ouvir isso porque percebe que Raster fez isso para ser o responsável pelo seu exame. Lynx contou a Raster que seu sonho era construir uma escola em sua cidade natal, mas Raster apenas zombou e o atormentou. Lynx, incapaz de fazer qualquer coisa contra alguém tão poderoso como Raster, agora pensa que ter um sonho em sua idade é tolice. Lynx teme que Raster faça algo muito pior a Rick, então implora para ele desistir do exame. Rick se recusa e declara que quer mostrar a todos que está tudo bem começar a fazer coisas em qualquer idade. Enquanto isso, Raster está ocupado eliminando mais de seus próprios homens. Um dos guardas explica que há um intruso, e Raster fica feliz ao perceber que Rick decidiu continuar. Ele pensou que Rick já teria desistido, mas isso não o incomoda, pois ele promete mostrar a Rick o que é o verdadeiro medo. Raster faz uma grande demonstração de sua magia, mas Rick, ainda furioso, declara que irá enfrentá-lo de qualquer maneira. Obrigado por assistir, inscreva-se e ative o sino de notificação para no futuro ver mais vídeos como este. Até a próxima, pessoal!